na FUNCIP. Isso é fundamental. Eu penso que esses 15 anos, Bolívia ganhou uma grande instituição. Me sinto honrado e muito orgulhoso de estar com todos vocês e poder compartilhar algumas charlas com vocês e trocar experiência com todos vocês. A vida sempre se hace com experiência. E o ultrassonido é uma coisa muito cativante, muito cativante. Quando nós passamos aquele transdutor, estamos fazendo anatomia, estamos vendo o hígado, estamos vendo o pâncreas, estamos vendo os riñones, estamos vendo o útero, não, o útero aqui não há útero, desculpa, estamos vendo tudo. Quando desenvolvemos Doppler, estamos fazendo fisiologia, o refluxo, como estão os vasos, é fantástico. E ao nosso lado mais importante de todo, a paciente. E a paciente temos a clínica. Então, ultrassonografia é anatomia, é fisiologia e é clínica. E não há hoje uma área específica na área de medicina que não tem ultrassonido. É muito grande a atuação do ultrassonido em todas as áreas, a contribuição que o ultrassonido tem em todas as áreas. Então eu sinto assim muito orgulhoso. E pensei em ultrassonido há pouco tempo, 1976, comecei a ser ultrassonido. Em 76 fui aprender ultrassonido com uma pessoa que ensinou toda a América Latina ultrassonido, que hace aqui uma homenagem, Dr. Fernando Mussoles Bonilla, e até hoje está em Valência, na Espanha, e foi sempre agradável com todos os irmãos latino-americanos. Sua casa sempre aberta a todos eles. E ele abriu a casa e essa é a ensinança. Essa é a ensinança na Argentina, a ensinança em Bolívia, a ensinança no Paraguai, a ensinança em Brasil, em todos os lugares. E eu queria agradecer a todos vocês por terem invitado, principalmente a nossa querida professora Litz, né, que tenho como ela, como hoje faz parte de minha família também, professora Litz, nosso irmão Javier, né, um homem com sorte, casou com mulher, desculpa. E dizer que estou encantado com todos vocês e espero que podemos desfrutar muito de nossas conversas que vamos ter. Graças a todos vocês. Las colaboraciones estratégicas fortalecen el futuro de la formación académica. Es por ello que otra institución que ahora se suma a nuestra gran familia para construir la calidad académica en Santa Cruz y en Bolivia es la Universidad Gabriel René Moreno. La Universidad Autónoma es parte ahora de nuestra familia y por eso damos la cordial bienvenida a la doctora Marvel Galeán, quien también va a hacer el uso de la palabra. Muy buenos días. Yo estaba esperando también el recibimiento en guaraní, me tocaba, ¿no? Pero bueno, un gran saludo a todas las autoridades de la Testera, a los directores ejecutivos, directores académicos, no voy a empezar a nombrar para no cometer algún error. También un gran saludo a las autoridades de la Universidad Gabriel René Moreno que se encuentran acompañándome acá y un saludo muy especial a los grandes profesores que vienen y dejan año a año sus experiencias, su conocimiento y principalmente la humanidad que ellos tienen. He venido escuchando la historia de FUNCIP. He venido revisando cada uno de los pasos que ha desarrollado FUNCIPRO con el tema de la educación y de la academia. Es muy importante reconocer que una institución que une la academia, la humanidad y el amor a Dios, por supuesto que va a tener éxito. Y eso se va vislumbrando, ese amor a Dios y esa humanidad, en cada una de las acciones que realiza de manera gratuita
con la gente necesitada. Fíjense que la Universidad Gabriel René Moreno debería hablar netamente de academia. Sin embargo, la academia con solo conocimiento no tendría el fruto que debe tener si no responde a las necesidades de la sociedad. Y para todos es tan bien conocido que el gran porcentaje de la sociedad que tenemos nosotros, o el mayor porcentaje, es gente necesitada. Y más aún, gente necesitada de apoyo en el tema de la salud. Si no hay una salud buena, no hay opciones para otras cosas. La salud es primordial. Yo desconozco totalmente sobre el ultrasonido, y perdón si me equivoco, pero saber hoy día que hablar de ultrasonido me lleva a conocer fisiología, me lleva a conocer anatomía y me lleva a conocer la clínica, me deja un gran conocimiento y me genera curiosidad para aprender más. Hoy estoy aquí representando al posgrado de la Universidad Gabriel René Moreno, para mostrarles también a todos ustedes que la Gabriel René Moreno ha hecho un gran convenio con FUNCIPRO, ha hecho un gran convenio con la Escuela de Sonografía y que todos ustedes estarán respaldados en sus títulos bajo lo que es la Universidad Gabriel René Moreno, una universidad pública de gran prestigio. No voy a hablar de medicina porque es un campo que desconozco, pero me llevo hoy día el conocimiento de que acá tenemos muchísimos médicos y muchísimas personas que van a tomar el conocimiento para aplicarlo en los hospitales, en las clínicas y principalmente aplicarlo con las personas que más lo necesitan. Felicito a FUNCIPRO, felicito a la Escuela de Sonografía por cada uno de los pasos que han dado. No ha sido fácil, doy fe, ha sido muy difícil, especialmente algunos procesos burocráticos que se tienen con la Gabriel René Moreno. Pero son personas que como trabajan muy de lado, muy apegados a la palabra de Dios y son personas que creen en lo que hacen, hoy pueden decir que están logrando todos sus objetivos. Y así ustedes también están logrando los objetivos que se están cumpliendo. Muchas gracias y mucha felicidad. Reconocer el esfuerzo y el compromiso inspira a futuras generaciones. Es por ello que muchos de los doctores que están hoy presentes, los expositores, ellos tienen que retornar el día de mañana, algunos. En ese sentido, vamos a aprovechar este espacio para realizar la entrega de placas de reconocimiento a las autoridades que se encuentran acá y a los expositores. Buen día. Lo invitamos a participar al doctor Otavio Freitas, por favor.
favor al doctor Francisco Maguad a recibir su reconocimiento. Le invitamos a pasar por favor a la doctora Marvel Galeán. Un aplauso por favor para ella. Nuestra siguiente invitada es la doctora Eda Chávez. Por favor, igual le invitamos a pasar. Lo invitamos a pasar al doctor Manfredo Bravo, por favor. Por su invaluable aporte a la formación postgradual, lo invitamos a participar al doctor José Luis Sosa. Lo invitamos a participar a nuestro CEO de Fucipro, al doctor Jorge Santelice, por favor. Por primera vez nos está visitando en Bolivia, lo invitamos a participar dentro de esta premiación al doctor Procopio de Freitas. Por su importante e invaluable aporte al perfeccionismo de los profesionales, lo invitamos al doctor Fabián Oscar Retaco. En sala de invitados, y también es parte de nuestros expositores dentro de esta jornada, le invitamos a participar a la doctora Lorena Urioste, por favor. De la misma manera, a nuestra invitada especial, la doctora Gabriela Última, por favor, le invitamos a participar. Un aplauso por favor para el doctor Hugo Cuella, que por su invaluable aporte en la formación postgradual tiene este reconocimiento. Y por
la trayectoria que tiene FUNCIPRO, en los 17 años invitamos a pasar a uno de los docentes especialistas en el área de sistemas, el doctor Jaime Zambrana Chacón. Un aplauso, por favor, para él. Bueno, estamos agradecidos por haber formado parte de esta jornada, a todos ustedes, y básicamente invitarlos también a cada uno que a través de los credenciales que tienen, en la parte trasera se encuentra un código QR y los invitamos a todos a compartir toda la experiencia de la jornada que tienen hoy, fotografías, videos y todo ello. Todos ustedes quedan bienvenidos. Después de esta celebración importante de reconocimiento, vamos a dar inicio a la primera exposición el día de hoy. Para ello, la desconcentración también de la testera. Invitamos a los participantes que puedan tomar el asiento justamente en las ubicaciones establecidas, a todos nuestros invitados, para que puedan ya ser parte de esta primera exposición del día de hoy. Muchas gracias a todas las autoridades, a todos los expositores que han estado en la testera. ¿Estamos preparados, doctores? Creo que sí. Muy bien. Cada conferencia abre una ventana hacia nuevos conocimientos y perspectivas. Iniciamos con la primera exposición, que marcará el inicio de este gran evento académico, con el conocimiento que tiene el doctor Francisco Mauat. En este caso vamos a invitar a la primera participación el día de hoy. Gracias a todos. Vamos a intentar hablar alguna cosa a ustedes. Yo gustaría que al final, si la diretoria permitisse, vamos a discutir algún cuento que yo gustaría aprender con todos ustedes también. Yo voy a hablar sobre yo no suelo ficar muito impacto, ¿no? Yo gosto de ficar un poco más perto de todos ustedes. Yo voy a hablar sobre Doppler en embarazo de alto riesgo. Esto es un tema muy importante, porque en 2013 la ISUOP habló así: Doppler só se hace embarazo de alto riesgo. Eso fue que le publicó en 2013 la revista Blanca. Pero vamos a mostrar que eso no es una verdad. Todas las mujeres deberían de hacer ultrasonido para ver cómo está su desarrollo de su embarazo. Isso é fundamental. E ele falava que Doppler em obstetrícia deve limitar-se exclusivamente considerando suspeito de alto risco. Não há evidência de valor de uso e impacto nos resultados perinatais em pacientes de baixo risco. E nós sabemos que hoje, vou apresentar uma charla, a última charla, sobre pré-eclâmpsia. Eu não sei quais são as mulheres que vão desenvolver pré-eclâmpsia e não vão ser Doppler. Eu vou mostrar para todos vocês que seria obrigatório, deveria ser um compromisso não só médico, um compromisso político e social de fazer Doppler em todas as embaraçadas. Vocês verão porque eu vou estar cobrando isso. Então, o que se hace, o que a ISUOP recomenda de fazer Doppler? Doppler deve ser feito em provas de detecção de pré-eclâmpsia, evaluação da vitalidade fetal, anemia e restrição do crescimento fetal. Somente isso. Somente isso. Certo? Então, mira, hoje, se for pegar a morte materna, nós temos em mulheres embaraçadas com pré-eclâmpsia e mulher embaraçada com hipertensão crônica, hipertensão essencial, a mortalidade e hipertensão por pré-eclâmpsia ocorre a
antes de 34 semanas de embaraço. E por outro lado, as mulheres com hipertensão arterial crônica ocorrem no final do embaraço, no momento do parto, esforço do parto. Então, esse é um problema, porque nós vamos falar mais sobre pré-eclâmpsia, e pré-eclâmpsia só se trata de uma forma: sacar a placenta, sacar a gravidez, suspender o embaraço. Mas como vamos suspender o embaraço numa mulher com um ninho com 32 semanas? Temos como fazer a ressuscitação do ninho, reanimação do ninho? Esse é um problema muito sério. Por isso, foi subdividido pré-eclâmpsia precoce tardia. Esse é um significado de prognóstico. Precoce, abaixo de 32, 34 semanas. Tardio, arriba de 34 semanas. Por que abaixo de 34 semanas? Porque não temos versário, atendimento neonato. Então, esse é um problema. Um ninho de 1.500 gramas queda no mínimo 60 dias no UTI neonatal. Então, é um problema muito sério. Certo? Então, veja, eu estudo pré-eclâmpsia há muito tempo. Esta é minha tese de doutorado, que eu defendi em 1975 e publiquei na American Journal. Falava sobre a etiologia da pré-eclâmpsia, que até hoje ninguém sabe. Qual é o fator etiológico que leva a esse aumento de pressão e desenvolve todo o processo de coagulopatia da mulher? Nós não sabíamos. Sabíamos que tem que sacar a placenta para curar a pré-eclâmpsia. Somente isso. Certo? Então, mira, esse é um problema. Mas, em 1983 e em 1985, o Doppler foi desenvolvido como uma grande arma de avaliação da fisiologia fetal. E esse professor, Dr. Campbell, professor de Kipros Nicolaides, eu tive o honor de conhecê-lo em Lima, tive numa mesa com o professor Campbell, ele falou o seguinte: mira, a relação entre o aumento da resistência das artérias uterinas no início de pré-eclâmpsia e restrição de crescimento. Então, como podemos saber se aquela mulher vai desenvolver ou não pré-eclâmpsia? Evaluando a artéria uterina. A artéria uterina evalua a implantação placentária. Sabemos que essa substância que desenvolve a hipertensão na mulher é uma substância que ocorre na placenta. E ele mostrava que, se pegar a mulher, segundo trimestre, segunda metade do embaraço, do trabalho dele, quando teníamos um Doppler da artéria uterina com uma alta velocidade diastólica, era um marcador que havia uma boa avaliação da dilatação das artérias espiraladas. E quando teníamos uma alta resistência, e pela primeira vez em cisura protodiastólica, em mulheres em segundo metade do embaraço, essas mulheres não tinham desenvolvimento da artéria espiralada. Essas mulheres desenvolviam essa substância vasoativa que levava à etiopatogenia e à fisiopatologia da pré-eclâmpsia. Bom, e aí foi dividida a pré-eclâmpsia, como eu disse a você, em precoce tardia. Por que precoce tardia? Porque precoce, apesar de ser abaixo de 34 semanas, é menos frequente, 30%, mas muito complicada, porque não temos assistência pré-natal, assistência recém-nascido. E esse é um problema muito sério. Vou mostrar para você o que saiu ano passado sobre o Doppler para interromper o embaraço e restrição de crescimento. Mas isso na Alemanha, na Austrália, será que é Santa Cruz? Será que é São Paulo, Ribeirão Preto? Não. Tem que ser centro de alta qualidade de atendimento a recém-nascido. Então, muito cuidado com as condutas internacionais. As condutas têm que ser dentro da nossa realidade que trabalhamos, muito diferente de nas condutas internacionais. E o risco, a pré-eclâmpsia tardia, que ocorre depois de 34 semanas, é mais frequente, mas menos complicada. Por quê? Saca a placenta. E temos berçário para acomodar a situação do ninho. Então, a divisão de precoce tardia ocorreu com o prognóstico, melhor atendimento ao recém-nascido, quando temos ou não. Em 2009, uma pesquisadora inglesa chamada Leona Poole,
lá na Inglaterra, fazendo um estudo em 8.600 mulheres, estudou quais seriam os marcadores clínicos que poderia ser responsável da mulher para desenvolver a pré-eclâmpsia. E ela chegou que os marcadores como a idade, e hoje 35% das mulheres, um quarto do Brasil, estão acima de 35 anos. Não estou falando das médicas, as médicas são acima de 90 anos, né? 50, 60 anos. Vira, 49% da idade, peso, da etnia, da história clínica. Então, a história clínica é sempre importante. Ela sacou a pressão arterial do braço direito, sacou do braço esquerdo, e essa média da pressão, e jogou num gráfico. Quando estava arriba de percentil 95, essas mulheres também desenvolveram pré-eclâmpsia precoce, não tardia, enquanto em 69%. Aí ela pegou, tirou Doppler da artéria uterina direita, artéria uterina esquerda, pegou IP das duas artérias uterinas, a média, jogou no gráfico, acima de percentil 95, chegava a quanto? 79% de predição. Olha que espetáculo. E aí, mira, se eu pegar a história clínica, IP da artéria uterina e pressão arterial, eu chego a 90% de predição. Mas aonde está a Doppler? 80%. 80% de predição. E vou falar na última charla para vocês, para aqueles que não estiverem cansados. Ninguém pode estar cansado. Eu tenho 80 anos. Eu não vou estar cansado, eu vou estar com vocês. Que há prevenção de pré-eclâmpsia. Não só predição, tem prevenção de pré-eclâmpsia. Eu tenho 80% de predição e tenho 80% de prevenção. Então isso é fundamental. Metade das mortes maternas hoje é por pré-eclâmpsia. E nós outros temos a predição e temos a prevenção. Isso é Doppler do primeiro trimestre. Doppler do primeiro trimestre. Querer evaluar a translucência do carro? Há pouco peguei um caso. Translucência 3 milímetros. 3 milímetros. Peguei, fiz Fetal Medicine Foundation programa, risco de trissomia do 13, 1 para 10. Falei, vamos fazer? Não quero, mano. Eu quero no ninho. Mas quando ela teve 28 semanas, desenvolveu uma pré-eclâmpsia. Aí desenvolveu uma pré-eclâmpsia, e aí eu pedi para que ela hicesse um estúdio, que tá, naquela época eu não tinha NIT para evaluar a genética de feto no sangue materno. E aí eu fiz uma minocentese, ela tinha 28 semanas, e deu trissomia do 13. E aí encaminhei para o Hospital das Clínicas e sacamos da gravidez, porque tinha 13, porque tinha pré-eclâmpsia. O embaraço estava pondo em risco a vida da madre. E não, e se eu pegava com 12 semanas com trissomia do 13? Fatal. Poderia ser alguma coisa? Não. Teria que enviar para onde? Para o Uruguai, para a Argentina, que está sendo interrupção do embaraço, porque no Brasil não é possível, não é possível. Certo? Então, mira, há predição, há prevenção de pré-eclâmpsia. E o Doppler das artérias uterinas, elas conseguem fazer a predição de pré-eclâmpsia. Isso deveria ser obrigatório em toda a América Latina. Eu estou aqui com a professora Eda, da Flaus. Isso seria um compromisso nosso. Em toda a América Latina teríamos que ter obrigatoriedade política de assim, porque eu vou mostrar na última charla para vocês como está a mortalidade materna no Uruguai e no Chile, que lá é obrigatório a ser. Como a mortalidade diminuiu barbaridade. Isso é muito importante e desenvolvemos também, certo? Então, a pré-eclâmpsia, o Doppler da artéria uterina é o primeiro associado com antiagregante aspirina de evitar que a mulher tenha morte por pré-eclâmpsia. Isto é a mortalidade na América Latina. E qual é a mortalidade materna na América Latina? Mira, na América Latina, Bolívia está com quanto? Acima de quanto?
acima de 150 mortes por 100.000 nascidos vivos. Isso é a Organização Pan-Americana. Agora, mira, pega Chile, ó, aqui, abaixo, Chile e Uruguai, que é obrigatório a ser doping das artérias uterinas. Está em nível internacional. Como nós podemos diminuir a carga? Pedindo para, não é resolver problema médico, esse é um problema político. Temos que ter uma atuação política, não é só temos que desenvolver uma legislação nacional que todas as mulheres têm que ser doping da artéria uterina. Então, mira, esse é um trabalho desenvolvido muito interessante que eu desenvolvi com o professor Eduardo Fonseca, que trabalhou muito tempo com o professor Kipros. E eu preciso de 1.140 exames de Papa Nicolau para achar um câncer de cuello uterino. Eu preciso de 543 mamografia em mulheres acima de 50 anos para achar um câncer de mama. Eu preciso fazer 3.123 exames de mamografia em mulheres acima de 40 anos para achar um câncer de mama. Eu preciso de PSA em homem. Precisa ser 1.254 PSA para achar um câncer de próstata. Eu preciso longitude do colo uterino abaixo de 25, em 18 a 22 semanas. Eu diminuo o parto preterno em 357 mulheres e eu encontro um caso que vai ter parto preterno. E também a evolução do comprimento eu posso diminuir a morbidade. E mira, eu não vou dizer quanto vai ser a diminuição de custo, porque em país subdesenvolvido não tem custo de nada. Não sabemos nada quanto mora disso ou daquilo. Mas, mira, se eu tiver a ser 300 casos de doping da artéria uterina, eu vou encontrar um caso de pré-eclâmpsia. Então, vê quanto custa a ser doping da artéria uterina, como ela predição de pré-eclâmpsia. Assim é uma mamografia em todas as mulheres. Olha o custo de uma mamografia. É muito mais alto do que o doping da artéria uterina. Então, isso é uma realidade. É uma realidade. E isso deveria ser colocado em sistema político e social de todos os países. Bom, podemos avaliar também com o Doppler, né, anemia fetal. Quando me formei, até hoje, mesmo, nascemos a mulher, RH negativo, marido, RH positivo, pulmos indireto. O pulmos indireto acima de 1 para 8, 1 para 12, 1 para 16, 1 para 32, a mulher está sensibilizada, não se hace mais nada, certo? A partir daí não há prognóstico com teste de pulmão. Aí, o que eu fazia? Fazia colheita de amniótico para fazer Lili, espectrofotometria. E quando mostrava a espectrofotometria que havia possibilidade de anemia fetal, sacava, fazia uma punção da vena umbilical e 90% não tinha anemia fetal. 1985, professor Mari desenvolveu um projeto que a velocidade do sangue dentro do vaso é laminar, porque a viscosidade por hemoglobina diminui o sangue que está próximo da parede do vaso. Com isso, ele mostrou que quanto menor a quantidade de hemoglobina, maior a velocidade do sangue. E relacionou a velocidade do sangue com a anemia fetal. E aí desenvolveu um projeto muito especial. E qual vaso que foi que ele selecionou? A artéria cerebral. E quando hacíamos o Doppler para pegar o polo cefálico, hacíamos para pegar o polo cefálico, o polígono de Willis mostra a artéria cerebral dirigindo para o nosso transdutor. Temos que ter uma técnica. E qual é a técnica? Esse ângulo de insonação, mira, ó, esse ângulo formado aqui de insonação, mira, esse ângulo aqui está dando quanto? 3,5 graus. O ângulo tem que ser abaixo de 20%. Quanto mais próximo de zero, mais a velocidade real. Isso é fundamental. Usamos também um filtro de 50, um filtro de 50 a 100. Um volume de amostra, esse volume de amostra aqui de 1 a 2 milímetros. Não pode colocar muito próximo do polígono de Willis. Por quê?
podemos pegar a calota comum, e nem muito próximo da calota craniana, e nesse lugar sacamos a velocidade sistólica máxima. Esse é o caso que eu tinha com 30 e pouca semana. O mulher tinha 1,6, 1 por 16 de beta-HCG, e a velocidade deu 75. Eu joguei isso no gráfico, ou na Perinatology, ou na Barcelona Calculadora, ou na Feto Medicina Foundation, não importa a tabela que vamos utilizar. O que não existe é cá, aqui na Bolívia e no Brasil. Pega um internacional dessa. Está no telefone de todos vocês, Barcelona Calculadora. Peguei, joguei isso no Barcelona Calculadora e dá 31 semanas e um dia, 75 velocidade sistólica, e deu anemia severa. Qual era o risco que ela não está anêmica? 10%. Não isso, nem amniocentese e nem punção de vena. Um exame sem risco nenhum para a mulher. Hoje não se faz mais em doença hemolítica perinatal, não se faz mais amniocentese para fazer LIDI. Hoje é tudo Doppler da velocidade sistólica. Isso é uma grande utilidade que temos de Doppler. Evaluar. E com risco de 10%, um falso positivo. Quando hacía aquele amniocentese e fazia punção da vena, 90% de falso positivo. Veja como as coisas cambiou e Doppler trouxe uma contribuição. A outra situação é restrição do crescimento fetal. Sabemos que a prevalência de restrição de crescimento é de 3 a 10%. O ninho não desenvolveu o seu tamanho adequado. Vamos pegar um ninho abaixo do percentil 10 para o seu peso esperado, para a qualidade estacionária. E, à medida que temos mais baixo peso, percentil 10, percentil 8, percentil 6, mira, em temos o que? A mortalidade, e assim teremos a morbidade. À medida que o ninho vai pesando menos, vai aumentando a morbidade e vai aumentando a mortalidade. Abaixo do percentil 13, morbidade e mortalidade se encontram. Então, biometria fetal é fundamental. É uma coisa que todos nós conhecemos. A idade estacionária e biometria fetal. Hoje, ultrassom obstétrico, a maioria da solicitação para evaluar idade estacionária, biometria fetal. Certo? E vamos desprezar a fita métrica? Nunca. A medição da altura do uterino é fundamental. Clínica não se despreza nunca, nunca. Ver a ficha de pré-natal da paciente e ver, ela está com 20 semanas, com a altura uterina de 20, correto? A altura uterina aumenta de 16 semanas até 32 semanas, 1 centímetro por semana. 1 centímetro por semana. Então a fita métrica é fundamental. Tem nível de evidência. Não é assédio sexual, assédio de edição da fita métrica. É fundamental. Certo? Então o Doppler avalia o polo cefálico, avaliamos a circunferência abdominal, evaluamos o comprimento do fêmur e temos o quê? Um feto grande, adequado ou pequeno para idade. Isso é o que nós fazemos todos os dias com ultrassom de obstétrica. A maior solicitação que temos é o quê? É evaluar a biometria. Então, mira, então isso é fundamental. Quando temos um ninho abaixo do percentil 10, 3 situações têm que ser evaluadas. Primeiro, evaluar se ele é restringido. Evaluar se é constitucional ou se tem anomalia. Sacamos a anomalia, ou é constitucional ou ele é restrito. Quando ele tem um peso abaixo do percentil 3, 2 ou 1, seu peso para sua idade, é restrito. Acabou. Não precisa ser mais nada. Mas entre 10 e 3, não tendo malformação, eu tenho que ver se ele tem uma patologia para justificar aquele baixo peso. E patologia, como avaliamos a patologia? Doppler. Certo? Então evaluamos como? O Doppler. Certo? Então, mira, se eu estou evaluando a cada 2 semanas e vendo o crescimento do ninho sempre abaixo do percentil 10, é constitucional. Nunca fala normal. Constitucional. E aí, na má formação
de polegar, doutor, que isso é uma formação. No Brasil temos 576 mil médicos. 570 médicos, 70 mil, tem processo jurídico. Sim? A carta ali logo vai ter isso também. O número de médicos que está se formando sem uma base de formação é muito grande. Muito grande. Certo? Então, mira. Agora, eu vejo, esse ninho tem a barra do percentil 10, mas Doppler, não vou pegar Doppler do duto venoso, da artéria uterina, artéria cerebral, artéria umbilical. Só vou estudar a artéria uterina e a artéria umbilical, que foi desenvolvida em 2015, 2016. Pegar a relação artéria cerebral sobre umbilical. Exatamente o inverso da centralização. A centralização é umbilical sobre cerebral acima de 1. É um feto centralizado. Aqui eu estou falando IP da artéria umbilical cerebral sobre IP da artéria cerebral. Artéria umbilical. Então, cerebral umbilical. Ok? É o inverso da centralização. E aí eu faço o estudo. Se eu tenho artéria umbilical normal e artéria cerebral normal, e esse ninho está abaixo do percentil 10, não tem malformação, é constitucional. Se eu tenho artéria umbilical anormal, diástole 0, e eu tenho artéria cerebral vasodilatada anormal, é predição restrito precoce. Como foi feito na pré-eclâmpsia, também hoje se diferencia em precoce, tardio, nos restritos por problema de berçário, de atendimento ao neonato, certo? O precoce nós não temos berçário, o tardio tem berçário. Agora, se eu tenho uma artéria umbilical normal e uma artéria cerebral normal, e esse vento está abaixo do percentil 10, acima do percentil 3, sem malformação, é um restrito tardio. Esse é o novo conceito a partir de 2015. Isso há 9 anos. Certo? Então, esse é o estudo que hacemos hoje. Então, artéria umbilical patológica desde o início, vamos ter sempre uma restrição de crescimento precoce. Artéria umbilical normal, mas artéria cerebral normal, pequeno constitucional. Mas se a artéria umbilical é normal e a artéria cerebral é anormal, e esse ninho tem peso de percentil 3 a percentil 10, restrito tardio. Esse é o novo conceito que temos e Doppler que está sendo no estudo da fisiopatologia e da conduta também, que temos que desenvolver. Ok? Então, mira, restrição precoce, restrito precoce é uma afecção muito temprana, graças a Deus infrequente, abaixo de 32 semanas, problema na conduta porque não podemos sacar o ninho, não temos berçário, é uma insuficiência placentária gravíssima, uma hipóxia severa. A tardia, depois de 34 semanas, é menos grave, mais frequente, graças a Deus, mais frequente, certo? Problema para o diagnóstico, porque temos que fazer o estudo do IP da artéria cerebral com a artéria umbilical e tem que estar abaixo do percentil 5. Esse é o novo conceito que se tem para estudar de restrição de crescimento tardio, certo? É uma insuficiência placentária moderada e é tardio. Esse é um trabalho de Bachar. Teremos 3 grandes pesquisadores no mundo que estudam medicina fetal. Mais importante na Inglaterra, grupo de Kipros, Fetal Medicine Foundation. Depois da Inglaterra, teremos quem? Teremos o grupo de Bachar, nos Estados Unidos. E agora apareceu um grupo de jovens, está trazendo muitas informações, é o grupo de Barcelona, de François Catacos. São os 3 grupos mais importantes do mundo. Certo? E Bachar mostrou o seguinte, mira, quando temos uma restrição precoce, veja o Doppler da artéria umbilical. Aqui tem uma artéria umbilical, mira. Olha aqui a velocidade diastólica. Olha cá, diminuiu a velocidade diastólica. Está mostrando que há uma insuficiência placentária. Acá temos diástole 0. Perdemos 50%, 70% da função placentária. Acá
Diástole reversa da artéria umbilical. Perdemos mais de 90% da função placentária. Quando pegamos a artéria cerebral, que eu evaluo que a artéria umbilical evalua a função placentária, Quando pegamos a artéria cerebral, que evalua a oxigenação do feto, ela sempre trabalha com uma alta resistência. Mira que a velocidade diastólica é muito baixa. Aqui aumentou a velocidade diastólica, esse feto está se protegendo da hipóxia. Mas o duto venoso mostrado aqui embaixo, que é a parte de função cardíaca, naquele precoce, abaixo de 34 semanas, está normal. E só sacamos o ninho, que é sacado com a cardiotopo, duto venoso. Duto venoso que vai sacar o ninho. Não se trata no ninho com outra evaluação. Por quê? Nossa preocupação é a prematuridade. Certo? Quando temos extinção tardia, mira, artéria umbilical diminuiu a velocidade diastólica, aumentou sua resistência, há uma insuficiência placentária. Mira aqui, artéria cerebral, alta resistência, vasodilatada, esse feto está centralizado. Aumento de resistência na artéria umbilical, vasodilatação na artéria cerebral, é colocar IR umbilical cerebral ou IP cerebral umbilical arriba de centralizado. Sacrolinho. A centralização é uma realidade para tomar a conduta solamente em fetos arriba de 34 semanas. Não se tira feto abaixo de 34 semanas com centralização. Abaixo de 34 semanas só sacrolinho e duto venoso. Okay? Bom, e Cacacós falou a mesma coisa. Mira, quando eu já tenho requisição precoce, sacrolinho quando? Solamente em duto venoso. Quando temos restrição de crescimento tardio, sacrolinho na centralização. Esse é o conceito que se tem atualmente. E aqui todos vocês têm que acesso. Certo? Descentralização tornou um processo cultural. Centralização, sacrolinho, cuidado. Acima de 34 semanas, berçário resolve. Mas abaixo de 34 semanas, não. Mantenha dentro do útero, com toda a complicação que o útero tem, ainda a prematuridade é mais importante. Ok? E isso saiu agora em 2016. Se eu tiver um caso com a circunferência abdominal, a barra de percentil 3, ou o peso fetal esperado do feto, a barra de percentil 3, eu já digo, é um restrito precoce. Por outro lado, se eu tiver diástole reversa, ausente na artéria umbilical, também eu posso avaliar num feto abaixo de 34 semanas. Quanto aos marcadores, eu tenho que ter 2 marcadores para dizer que tem restrição de crescimento. O feto está abaixo do percentil 10, arriba de 3, e ele tem uma circunferência abaixo de 10 acima de 3, ou o peso fetal abaixo de 10 acima de 3, ou IP da artéria umbilical acima do percentil 95, ou IP da artéria uterina acima de 95, 2 marcadores, essa mulher tem restrição de crescimento tardio. Isso é um conceito que todos temos que usar. E saiu, foi o consenso Delphis, que saiu em 2016. Certo? Isso eu publiquei no meu livro em 2010. Em 2010, eu não sabia de IP, eu sabia de incisura, que foi o que o professor Campbell havia nos feito a nossa ensinança. Eu mostrei para vocês. Então, em 2010, eu publiquei nesse livro que se eu tinha um feto acima de 20 semanas e fazia doplas das artérias uterinas e mostrava que tinha incisura, alta resistência por 20 semanas, esse feto tinha problema. Aí eu encaminhava para embaraço de alto risco. Se esse feto tinha artéria umbilical com 20 semanas, sem incisura, estava normal nas 2 artérias umbilicais, eu fazia o pré-natal de baixo risco. Por outro lado, se eu tinha uma artéria umbilical de alto risco, o que eu fazia? Esse feto tinha que ver se tinha risco de pré-eclâmpsia. Hoje, não acho mais incisura, eu acho o quê? IP da artéria umbilical. Incisura foi o que eu aprendi em 1986, 83, 86, professor Cabelo. A partir de 2016, estamos falando o quê? IP da artéria umbilical.
Se o IP está arriba de 95 de resistência, uma alta resistência, essa paciente tem um alto risco de pré-eclâmpsia. E aonde eu vejo a função placentária? Eu tenho a função placentária, eu avalio como? Na artéria umbilical. Artéria umbilical normal. Tem uma artéria uterina mostrando que ela está mais implantada a placenta. Mantenho a avaliação na pré-natal de alto risco. Eu tenho artéria umbilical, aumentou a resistência. E eu tenho que ver como está a oxigenação do feto. Aonde eu vejo a oxigenação do feto? Qual o dobro? Artéria cerebral. Artéria cerebral. Artéria cerebral está normal? Alto risco. Artéria cerebral está vasodilatado e há um aumento de resistência na artéria umbilical, se o feto está centralizado, acima de 34 semanas, saco no feto. Foi o que eu teve em 2010. Só que eu falava de cisura. IP eu abro agora. Ok? E agora saiu um trabalho, agora em 2020, não tive conhecimento de 2020 e 2022, aonde o quanto podemos sacar o feto pelo Doppler. Quando eu tenho um ninho, mira, de 24 semanas e 25 semanas e 6 dias, eu tenho diástole zero na artéria umbilical, diástole reversa na artéria umbilical, personalizar o caso. Um feto abaixo de 25 semanas, é um feto que está abaixo de 800 gramas. Chama no padre, chama no obstetra, chama no pediatra, no neonatologista, e os ultrassonografista, junto com eles, tomam a decisão. Se quedar dentro do útero, vai morrer. Se sacar, é muito prematuro. O que eu acho? Então, personalizar o caso. Quando temos de 25 semanas, 28 semanas e 6 dias, está com diástole zero e reversa, solamente saca duto venoso. Cisto atrial ausente ou reversa. Quando um feto tem duto venoso com cisto atrial ausente ou reversa, o óbito fetal ocorre dentro de 4 a 5 dias. Esse é o trabalho de Ferraz. 4 a 5 dias vamos ter o óbito fetal. Por outro lado, temos um ninho de 29 semanas a 31 semanas e 6 dias. Tem diástole zero, diástole reversa, só duto venoso. Só duto venoso. Cisto atrial ausente ou reversa. Temos um feto de 32 semanas a 36 semanas, 33 semanas de dia. Sacamos quando tem diástole reversa. Já perdi mais de 90% do porcentagem. Tem um feto acima de 34 semanas ou 34. Diástole reversa, diástole zero. Eu tenho um feto de 36 semanas, 37 semanas e 6 dias. Saco o feto com artéria umbilical, um percentual acima de 95, ou quando a circunferência abdominal ou o peso fetal está abaixo do percentual 3. E tem um feto acima de 38 semanas, ou que ele tem uma formação, tem que sacar o feto. Isso foi entendido. Mas vai nascer aqui em Santa Cruz? Vocês vão sacar um feto de 26 a 28 semanas cá? Isso é Austrália, Alemanha, Inglaterra. Muito cuidado. Estou mostrando o que saiu publicado. Mas nós todos, como trabalhamos com perinatologia, temos que saber qual a qualidade de assistência pré-natal que temos aos nossos recém-nascidos. Cada um é diferente, certo? E quero invitar a todos, no próximo ano, no dia 27 e 29 de junho, vai ser na Jornada Internacional de Ultrassonismo. E vai estar comigo a pessoa que me ensinou o ultrassonismo, Dr. Monir Mussóis. Muitas graças pela atenção.